entender o que eu vou falar aqui é quem é de oração, de colocar o joelho no chão, de consagrar a Deus, de ficar nas madrugadas, orando, buscando a resposta dos céus, da parte de Deus. Só quem entende o processo é quem vive, quem já viveu, quem vive essa fé. Porque eu não estou mais congregando na igreja, não. Mas os meus propósitos, os meus costumes do Evangelho, né, da casa de Cristo, eu continuo praticando. E eu estou debaixo da proteção de Deus, debaixo da unção do Senhor. Estou vivendo o propósito de Deus. Eu sou atacado o tempo todo espiritualmente. Mas eu sei que Deus está no controle. Deus tem o melhor para mim. Eu creio. Aqui venta muito, viu? Mas é isso. Só quem entende o que eu falo é quem é de oração, que é pessoas de jejum, pessoas que buscam a Deus, que tem aquela fé acima de qualquer coisa no Senhor, é que vai entender o que eu estou falando. Observe só, eu tinha um comércio e eu fechei esse comércio bem na pandemia. Bem na pandemia eu não tinha mais condições de manter esse comércio por conta das dívidas que estavam muito altas. E Deus me permitiu que eu fechasse. E eu estava congregando tudo direitinho, bonitinho na igreja. Não estou dizendo que eu estava agora afastada, começou. Resumindo, o pessoal fica me esbredejando porque eu não estou trabalhando. Já bati em várias portas e não se abriram. Eu fiquei triste? Fiquei. Mas eu entendo que é propósito de Deus. Que os propósitos de Deus, só quem entende é quem está no processo. Tem que o processo de Deus, ele é demorado. Tem lágrimas, tem tristeza, tem choro. Tem portas abertas também. Mas muitas das vezes a porta que Deus abre ainda não é aquela que é para você. Ele te mostra aquela porta para ver como você vai se comportar lá. E aí, quando você estiver lá, que não é aquilo que você quer, que você pediu, que você orou, e você está vivendo um processo de Deus, é ataque. É ataque de todos os lados. E para suportar o processo, o que é que faz? No meu caso, eu oro mais. É como tem aquele louvor, ore mais, consagre mais. É isso que eu faço. Eu oro mais, eu consagro mais e eu me aproximo mais do Senhor. Porque também, às vezes, é necessário, né? Que às vezes é necessário, muitas das vezes, Deus deixa a gente passar por certas situações que é pra gente se aproximar, pra gente orar. E eu estava um pouco dispersa, né, de oração. Eu estava orando bem menos do que eu já orei. Eu já orei muito, independente de estar dentro da igreja ou da fora, mas minha confiança está no Senhor. Então eu tenho que buscar, é orar sem cessar. A gente não pode descuidar. Se a gente orando já está difícil, imagina se a gente não orar, se a gente não buscar o Senhor, não botar o Senhor na linha de frente de tudo, entendeu? Então é isso, o processo de Deus é para se manter na posição, ó. Se alguém te provocar, se alguém te pisar, se alguém te ofender, te humilhar, você não pode retrucar, você tem que suportar, porque Deus vai dar vitória. A vitória de Deus não chegou. A vitória de Deus, quando chega, tem paz. Onde Deus está e pisa o pé, o Espírito Santo vivendo. Onde Deus quer te colocar, você vai saber que Deus está naquele lugar, que Deus te botou ali. Porque vai ter paz, vai ter alegria. Aí você vai cantar o hino da vitória. Mas enquanto isso não acontecer, vai ter lágrima. E vai ter que ter muita oração. Porque o inimigo vem com força. Vem com fúria para atacar. Mas ele não vem, claro, né, em pessoas. Ele envia pessoas. Porque nossa guerra aqui na terra não é contra carne nem sangue. Já sabe com quem é. São espirituais. Então, por que a gente não pode ficar dispersa, buscando no Senhor, pedindo a proteção de Deus, orando, consagrando? Porque eu mesmo estou vivendo um processo bem complicado e eu estou fazendo esse vídeo para lhe ensinar o que eu estou passando. Se alguém
alguma coisa parecida, ou parecido, ou já passou, comente aí no meu vídeo, fale aí, para a gente trocar experiência, porque eu tenho vivido. Os pessoal falam que os escolhidos, eles são rejeitados. As pessoas provocam eles. As pessoas, tudo para ele é tudo mais difícil. Eu vivo isso na minha vida. Tem hora que eu fico sem entender, às vezes, que as pessoas do nada param de falar comigo. As pessoas do nada se afastam de mim. As pessoas do nada inventam história com meu nome sem eu falar nada. Então, eu sei que eu sou uma escolhida do Senhor. Eu sei. E por isso que eu fico nos pés de Cristo, porque eu preciso ficar. Eu preciso me alinhar a Ele. Eu preciso acreditar que há um Deus acima de todas as coisas. Que Deus tudo pode. Que Deus é maravilhoso. Eu amo falar do Senhor. Falar do Senhor é minha alegria. Falar de Deus, meu cabelo da Senhora é por causa do vento, viu? Eu gosto de falar das coisas do Senhor. Mas eu vou contar uma história aqui rápido, porque já venho falando dessa história em vários vídeos aí que eu já fiz. Eu morava em uma casa que lá era muito barulho no teto. E tinha muita criança em casa, né? A mulher lá em cima. Aí eu saí da casa, aluguei uma outra casa, a casa era minha lá, saí, aluguei outra casa, aluguei a minha casa lá, para poder sair da agonia da zoada. Chegando nessa outra casa, a gente teve a oportunidade de comprar uma casa próxima. E aí a gente compramos essa casa. Só que a mulher só vendeu a casa, não vendeu a laje. E hoje o que acontece? O mesmo dono da casa que eu morei de aluguel lá, veio e comprou a laje. E do nada criou uma cisma. E aí começou a perseguição contra a minha vida. Tá trabalhando, joga as tapas, bate no teto, faz bastante barulho, porque ele sabe que a história que eu saí daquela outra casa foi por causa de barulho. A casa que tinha um barulho, que tinha as crianças em cima, a minha vida era orar para Deus me tirar daquele lugar. A minha vida era Deus, meu marido, tentasse pelo menos alugar uma casa para a gente sair de lá. E eu consegui, através das orações, fazendo para Deus. E chegando aqui, a gente comprou outra casa. Só que o inimigo, por não se ver satisfeito, aí vê esse outra pessoa que está fazendo bem pior de que a mulher com os meninos. Entende? E eu não estou retrocando, eu não brigo. O que é que eu faço? Orar. Você sabe por que isso? Porque o propósito de Deus ainda não se cumpriu na minha vida. Deus quer movimento. Deus quer movimento. Deus está me mostrando que tem algo melhor para mim. Que não é aqui que eu vou ter que ficar. Eu sei disso. E eu já conto dando risada. É chato. É até triste, até muitas das vezes, a pessoa se debater, né? A pessoa tem que ter entendimento espiritual, visão espiritual, clareza espiritual, para entender que você está no processo. E aqui no meio disso tudo eu consigo ser feliz, ficar alegre, porque eu sei que Deus tem o melhor, Deus está trabalhando na minha vida. Eu consigo ficar alegre, mas Ele faz de tudo para me tirar do sério, para que eu esbraveje, para que eu xingue, para que eu grite, para todo mundo ver. Ele fica provocando mesmo, joga, bate as tamas, pá, sai arrastando. E eu, boca de siri, só na oração, gratidão. Quando eu posso sair, eu saio. Eu faço academia pela manhã, então eu não estou sem trabalho no momento. Então aí eu fico venho fazer as coisas, mas eu não estou retrucando, porque o correto é você não retrucar, porque você não vai brigar. E eu aprendi na minha caminhada que aonde tem brigas, tem demônios. Eu vivo com meu marido, eu faço de um tudo pra gente não brigar, porque eu aprendi isso, que aonde tem briga, tem demônios. Então o nosso negócio é oração. Se eu consigo me alegrar, porque a gente não pode baixar a cabeça, porque é isso que o inimigo quer, né? Ele está sendo movido pela raiva, pelo ódio. Primeiro ele me pediu, me comunicou para poder canalizar o tubo do banheiro dele por dentro da minha casa. Eu não permiti, aí esse foi o motivo. Mas eu sei que Deus está trabalhando. Até porque eu não vou ficar morando aqui. A casa é até boa, grande, ó. Casa grandona, ó. A gente está terminando a casa. Mas tá sendo essa luta. Mas eu tenho crido isso no Senhor. Você já viu, né, que tem uma palavra que fala que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É assim, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé de Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe, comente. E pra gente trocar experiências, um beijo no coração. Fica com Deus.
Já vi dizer, né? Que nas horas mais difíceis que ele mais te vê, se passar pelo fogo não vai te queimar. Então você tem que confiar. Ou você confia em Deus ou você não confia. Fé rasa não é fé. A fé tem que estar forte, firme. É o que eu faço na minha vida. Eu vivo pela fé. Eu estou sem trabalhar, mas graças a Deus, Deus tem suprido todas as minhas necessidades, não me falta nada. Deus sempre me surpreende, sempre tem coisas novas chegando na minha casa. E eu acho que é isso que incomoda, porque aquele que é escolhido, como eu falei lá no início do vídeo, que eu sou escolhida, aquele Deus honra, Deus abençoa. Agora, por quê? Deus conhece o coração. Eu não tenho raiva desse vizinho, não tenho. Não tenho raiva da outra que ficou para trás. Não tenho raiva de ninguém. Eu todo dia digo, não tenho inimigos, é os inimigos que me têm. Então, eu vou vivendo dessa forma. Agradecendo, né? A gratidão tem que estar em primeiro lugar.